vamos ver os preços do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab no ar, Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Olha, João, a B3 começou a patinar, né? Porque ela está sentindo que tem pouco interesse de compra nas posições longas aí no setembro, novembro, lá para frente, né? Os níveis lá na frente estão valorizados, né? O setembro aí quase 75, né? Andou ontem batendo perto de 75, como o julho. E o curto, agora o spot aí é o maio, né? Já sinalizando um número bem menor, né? Ele já andou, você lembra que o março chegou a bater 90 e agora é sinal de que o mercado acredita que os longos aí, o mercado vai trabalhar perante aos níveis atuais, é possível que esteja até 10, 15 reais abaixo lá no segundo semestre. Então, é isso que está mostrando a B3, porque tivemos algumas chuvas em regiões produtoras de milho agora nesses últimos 2, 3 dias. O milho safrinha está evoluindo dentro de um quadro que é um quadro perto do normal, sempre tem algum problema. Continuamos vendo problemas ainda em parte das lavouras do Paraná, a parte do sul, do Mato Grosso do Sul, que ainda tem tempo com pouca chuva, alguns pontos de Goiás também. Plantio da safrinha já indo para a reta final, vai sobrando pouco milho para ser plantado nesse momento aí, já 200 a 400 mil hectares ainda restando, de uma área de 17 milhões e meio de hectares, que é a safra projetada para essa temporada. E o maior estado produtor de milho, que é o Mato Grosso, é com lavouras dentro do normal a lavouras muito boas. Então, o Mato Grosso, que é o estado mais importante da safrinha, ele está andando bem. Então, caminhando nesse ritmo, vem uma grande safrinha do Mato Grosso. É por isso que o Mato Grosso vai colher perto de 50 milhões de toneladas. Então, safra cheia por lá, João, por enquanto andando nessa linha. Mercado de Paraná, as lavouras melhoraram de condição aqui no norte, choveu em várias regiões. Não é o ideal que o produtor espera, mas é um quadro regular, vamos dizer assim, de safrinha, né? Safrinha, ela sempre tem alguns problemas esparramados. E com isso, o mercado comprador já está mais tranquilo com relação às posições de junho em diante. As indústrias continuam querendo milho para curto prazo, agora essa virada de final de março e abril ainda querem muito milho, e aparentemente esfriou a pressão de compra de milho para maio. Então, esse é um alerta para o produtor. Os grandes consumidores, os grandes do setor de ração, estão batendo recorde de demanda de ração, batendo recorde de exportação de frango e suíno, mas querem muito milho ainda no curto prazo, mas no médio prazo ele já começa a ficar mais tranquilo, João, porque existe a possibilidade de importar milho e também a safrinha que vem a partir de junho, né? Então, esse é o ponto de vista dos grandes consumidores aí que a gente está vendo nesse meio de semana, né? Ô, Bradesco, quero aproveitar essa oportunidade para ter a sua opinião de uma pessoa sensata, experiente, vivido da nossa economia brasileira nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos aí, daqui a pouco, o Banco Central, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai anunciar um aumento da nossa taxa de juros de 1% para tentar esfriar a economia, porque a inflação está aumentando. Nós não estamos conseguindo atender a demanda. A oferta não atende a demanda. Por isso que a inflação sobe. Os anúncios são: se preparem que o custo de vida vai subir, a carestia, o preço dos alimentos, esse é o alerta. E, em compensação, a popularidade do Lula está caindo, 53% rejeitam o Lula, da população brasileira, e os agentes econômicos, amigos, ouvidos pela pesquisa Quest, 93% dos agentes econômicos dizem que o Brasil está no rumo errado e que a economia brasileira vai piorar para 83% desses agentes econômicos. Uma Selic de 14,25 é uma taxa real no balcão acima de 20%. Qual é a nossa perspectiva? O que você acha? Qual é a sua análise, amigo? Olha, João Batista, em princípio, com essa taxa de juros alta, que ela não vai baixar tão rápida, é sinal de que vai estar escasso os recursos aí para a nova safra, né? O governo vem com aqueles pacotes, planos de 200, 300 bilhões aí para o plano safra, mas o grande gargalo é que normalmente o governo tem que equalizar os juros, né? Então você vai pegar uma taxa Selic aí, quase 15%, mais a taxa do banco, que vai custar aí 17%, 18% esse dinheiro.
e o governo vai o financiamento ao produtor 12%, então existe uma necessidade de equalização mínima de uns 6%. E quando é um produtor que tem taxa de juros de 7%, ele tem uma equalização de 10%. É muito dinheiro, João. E o governo não tem esse dinheiro. Então, eu acho que esse vai ser um ano escasso de recursos aí para a safra. Então, o produtor vai encontrar dificuldade aí para conseguir os recursos para a safra. Muitas empresas de insumos estão se equalizando também com relação às importações, não querem importar muito aí para não sobrar estoque. E o alerta fica, produtor se prepare antes aí para não ter uma batalha lá na hora que vai precisar os insumos perto do plantio e não ter os insumos e os juros estarem muito altos, né, João? Tá? Ou seja, o produtor vai ter que se financiar, está difícil, o dinheiro está caro, vai ter que se financiar na troca lá nas revendas, fazendo barter. Por isso que nós insistimos, né? Preste atenção em fazer o barter inteligente, barter com participação de alta, para você, quando o preço subir, você participar. Acho que essa é a recomendação mais óbvia, né, Vladimir? Exatamente. Esse é o ano do barter. Em geral, é o ano do barter, né? Porque é a maneira do produtor saber quanto que ele vai pagar, a conta, né? Valorizar seu produto, né? No caso do barter inteligente, e conseguir fazer uma relação de troca boa, né? Porque depois pegar dinheiro para pagar juros de mais de 20% ao ano, começa a ficar inviável, né? A lavoura, por exemplo, se ele diz, meu custo da soja é $20 por saca. Se você pegar e pagar 20% de juros, a sua soja vai custar 24, daí é inviável plantar, né, João? Então, é por isso que o produtor tem que acompanhar o mercado esse ano e se antecipar no que for possível e tentar fazer as posições aí, que é o ano do barter inteligente, e aquele produtor que está capitalizado vai seguir o mar de sempre, né? É o ano que ele vai continuar comprando aí com pagamento à vista e aquelas negociações de sempre. Mas a maior parte depende de dinheiro do mercado financeiro, do sistema de financiamentos oficiais, dos bancos, então, as revendas também devem colocar maior taxa de risco esse ano. Muita revenda do ano passado ficou em aberto, grandes volumes, bilhões em aberto que o produtor não pagou. E esse ano vai complicar um pouco mais, João. Por isso que a questão dos barter é a que vai emplacar aí nessa temporada. Tá, você deve estar vendo aí no seu retorno as pessoas passando aqui ao meu fundo, são os cafeicultores daqui do sul de Minas, da Cochupé, Guaxupé, e a gente conversando com eles, a gente percebe que tem sobre a cabeça de todos, a minha, a sua, inclusive, uma grande interrogação, né? Para onde vai o nosso país? Essa é a preocupação. Estamos lutando para melhorar o nosso país, mas lá em Brasília, como você bem sabe, né, Vladimir, estão lutando para estragar o nosso país e a gente tem que arrumar, seguir em frente. Por hoje Mas é só. O Brasil vai em frente, João. O agro não para. Que nem você sempre fala, o agro não para. O ano que vem provavelmente muda o capitão do barco e automaticamente o Brasil volta ao rumo normal e certamente a economia vai continuar crescendo. Nós somos um país gigante, o mundo precisa do gigante e vamos continuar abastecendo o mundo, né? Dá para ver que nós estamos batendo recorde de exportações aí já nesse começo de temporada e nem passou 3 meses, né? Já estamos com recorde no setor da carne, recorde de exportação no setor da soja. E esse é o nosso negócio, né, João? É recorde em cima de recorde, crescer em produtividade e produtor aprender a fazer negócio para ter sempre lucratividade. Muito bem, Vladimir Brandalize, muito obrigado pela sua participação por hoje. Amanhã a gente se fala e vamos em frente. É isso aí, João Batista. Amanhã é quinta-feira e mais um dia. E a semana aqui tá nublado. Ontem choveu, hoje vai chover de novo. Faz parte das chuvas aqui do Paraná. Tem muita gente reclamando, mas em geral aí tá voltando a chover um pouco melhor aqui no estado do Paraná, que é um grande produtor safrinha também. Também aqui no sul de Minas, tempo nublado, com chuvas generalizadas chegando, e a gente está acompanhando aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado, Vladimir. Vamos em frente. É isso aí, João. Um abraço, até amanhã.